Gente, além de todo esse processo, né, da PEC da transição, o governo eleito também está envolvido na formação dos ministérios, né? E aí são vários nomes que existem nessa bolsa de apostas, muitas peças, né, para encaixar nas vagas que existem e também nas que ainda vão ser criadas. Quem está por dentro de toda essa movimentação é o nosso colunista Igor Gadelha. Igor, boa tarde, meu querido. Oi, boa tarde, Larissa. Entra ou não entra? Entrei. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Boletim Metrópolis. Vamos lá. Vamos lá, olha só, Igor. O presidente eleito Lula havia prometido anunciar os primeiros ministros só depois da diplomação dele, gente, que acontece na próxima segunda-feira. Só que aí hoje saiu a notícia de que alguns nomes já devem ser anunciados amanhã. O que aconteceu? Por que essa mudança aí nos planos? Na verdade, Larissa, o Lula já tinha dito, isso a gente tinha até trazido aqui no Metrópolis, que nessa semana ele pretendia anunciar o ministro da Defesa, né? Lembra que ele não criou um grupo, né, temático para cuidar da defesa na transição, e ele tinha prometido já anunciar nessa semana o ministro da Defesa. Mas a expectativa agora é de que ele anuncie. Para não anunciar só o da Defesa, ele deve anunciar pelo menos outros 2 futuros ministros, né? Segundo ali os auxiliares do Lula, esses ministros que serão anunciados nessa sexta-feira são os ministros considerados da cota pessoal de Lula, né? Que são aqueles que não vão entrar ali nas negociações com outros partidos. Quem são eles? José Múcio, ex-ministro do TCU, que deve ir para o Ministério da Defesa. A gente já falou aqui várias vezes, conta sempre na coluna e no Metrópolis. José Múcio é ex-ministro do TCU, é um nome que era próximo de Bolsonaro, foi ministro de Lula também, no segundo governo Lula, e é um nome que agradou os militares, né? O vice-presidente Hamilton Mourão rasgou elogios a José Múcio, logo que o nome dele passou a ser ventilado para o Ministério da Defesa. Outro nome que Lula deve anunciar nesta sexta-feira é o do ex-prefeito Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Também a gente já vem contando que o nome de Haddad está sendo muito cotado. Houve uma resistência ali do mercado financeiro por Haddad ser considerado ali, né, alguém que não tem um perfil que o mercado espera, que vai se aproximar mais do perfil do Lula, né, de mais gastos, mas Lula resolveu sim bancar Fernando Haddad. Inclusive, para quem acompanha a política, sabe que o Fernando Haddad já vem sendo anunciado ao longo dos últimos dias, né? Foram vários os gestos. O Lula escalou ele para ir lá para um almoço com banqueiros na Febraban, o Lula levou ele lá para a COP27, o Lula trouxe o Haddad aqui para Brasília, colocou o Haddad no grupo temático de economia da transição, e hoje teve um sinal muito claro desse anúncio, que foi a reunião de Fernando Haddad com o atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Ele foi até lá o Ministério da Fazenda, os dois se reuniram, e aí ficou muito claro que ele deve ser. E o terceiro que deve ser anunciado como ministro também nesta sexta-feira é o senador eleito pelo Maranhão e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que deve ser ministro da Defesa. Inclusive, nós entrevistamos ele muito recentemente aqui no Metrópolis. Ele já até falava como ministro. Sim. Né? A gente também... Da Justiça? Da Justiça. Ele deve ser da Justiça. A gente contou essa semana que o Lula desistiu, bateu o martelo e desistiu de separar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que aconteceu? Durante a campanha, o Lula chegou a prometer que ia separar. Ia ser um ministério só para a Justiça e outro só para a Segurança Pública. Ele desistiu, e o Flávio Dino deve ficar aí como super ministério da Justiça e da Segurança Pública. Há ainda uma possibilidade de o Lula anunciar amanhã o governador da Bahia, Rui Costa, para ser o ministro da Casa Civil, que é quem, né, é a espécie de primeiro-ministro do governo, né? Mas esse assim não está tão fechado. Ainda deve estar fechado nos bastidores, mas a expectativa para amanhã é somente de 3 nomes, podendo ser 4. E como que deve ser esse anúncio? Ele deve fazer lá no CCBB, antes do jogo, depois do jogo? Inclusive, tem até uma curiosidade, o Lula tinha marcado a conversa dele para 10h45, 1h15 antes do jogo da Seleção Brasileira, e a assessoria do Lula, agora há pouco, mudou isso e colocou para 10h15, né? Então a gente tem 1h45 para os jornalistas que vão acompanhar a coletiva, né? Acompanharem a coletiva, escreverem, né, ou veicularem nos vídeos e tudo mais, nas multiplataformas, e ainda assistir o jogo da Seleção Brasileira.